Fala galera, tô na área para mais um episódio com vocês do Bora Vender, que é um podcast sobre venda, negociação. Estou aqui hoje com Felipe Braga, meu nutricionista, referência na área de nutrição. Vou trazer vários insights maneiros para vocês. Galera, Felipe, seja bem-vindo. Valeu, cara. Prazer estar aí Obrigado pelo convite aí no podcast, né? Acho que o papo vai render hoje, né? Com certeza. Felipe, fala um pouquinho para mim da sua trajetória, o que levou você a escolher a nutrição. Cara, tá preparado? Vamos embora. O início você sabe como é que foi, né? Eu sei. Lembra? Lembro. Pô, ó, esse cara aqui me salvou, mano. Lembra? Lembro. Chegava ali em casa, tava deitado na cama, igual um garrafão lá. E Rapaz. aí, pô, pra quem não sabe, eu sou ex-obeso. Eu cheguei a pesar 147 quilos. E aí, cara, despretensiosamente, esse cara aparece lá, vamos pra academia. Eu olhei pra ele e falei, porra, academia não vai rolar não. Eu chamava você todo dia. Todo dia. E aí teve um dia que a gente foi. E chegamos lá na academia. Tava fechada. Tava fechado. Eu falei, aí, tá vendo? Não é pra ser. É verdade. Outro dia, fui de novo. Aí a gente treinou. E o que aconteceu? Nessa época, você tava com a ideia de abrir a loja de suplementos e tal. Aí você já vinha falando comigo. Eu pensava, pô, eu com 150 quilos vou abrir loja de suplemento aonde? Aí, beleza. Fomos lá naquela loja... Como é que era o nome? Brother Nutrition. É. Irmãos da Terra. Irmãos da Terra, isso. Irmão da Terra. E aí, cara, conhecemos lá, tipo, a Patrícia, né? Foi Patrícia. Infelizmente, hoje já até faleceu. Nutricionista. Minha primeira nutricionista. Ali a gente trocou uma ideia e tal, do nada. E ela falou, cara, você quer se consultar hoje comigo? Eu falei, ué, não tô fazendo nada, vambora. Aí, beleza. Cara, nem eu acredito, nem eu sei. Foi Deus. A partir dali, fui embora. Foi mesmo. Eu lembro que meu primeiro mês, tipo, 10 quilos. Aí depois, segundo, 15. Sei que no primeiro ano já tinham ido 50 quilos. E aí, cara, treino, dieta. Quando eu vi, assim, eu já tava... Caraca, maneiro pra caraca. Tipo, chegava em casa, já pesquisava aquilo. E aí, só tem um porém, né? Nessa época eu tava no quarto período já de odontologia. Só que, cara, imagina, quarto período, você, porra, que saco, ir pra faculdade e tal, sabendo que, pô, você poderia estar fazendo uma coisa que você gosta, né? Porque, de fato, era que eu já pesquisava muitas coisas, já estudava vários assuntos de nutrição. E aí, cara, até o momento que eu cheguei e armei a Terceira Guerra Mundial, né? Eu lembro disso. Você lembra? Falei, né? Eu morava com meus pais, falei, cara, quero sair de odontologia e fazer nutrição. Sim. Minha mãe, quer? Falei, isso mesmo. Enfim, e aí comecei a fazer nutrição. Isso foi, se eu não me engano, em 2017. E, cara, pasmem, 4 meses depois... Eu competi no primeiro campeonato de fisiculturismo. Eu lembro disso, maneiríssimo. Lembra? Lembro. E aí, cara, quando eu vi, eu já tava, porra, naquela pegada de fisiculturismo, fazendo nutrição, e tipo assim, tava felizaço, fazendo o que eu gostava, tipo, vivendo mesmo aquilo. E foi embora, cara. Graças a Deus, tipo, já entrei na faculdade, tipo, com bastante experiência, né? No caso, experiência que eu digo de vivência mesmo, no caso, né? Então, isso foi bastante importante, assim, para mim, porque eu consegui sair da faculdade já com olhos diferentes, de mercado, de consultório, principalmente. Sim. E, graças a Deus, quando eu saí da faculdade, eu já tinha uma cartilha boa de cliente, né? Então, isso aí me ajudou bastante. Sabe o que sempre foi seu diferencial, Felipe? Em todos os aspectos da sua vida. Você sempre foi uma pessoa que eu... me inspirava muito nessa sua... Quando você bota uma coisa na cabeça, você vai até o final. Sim. Eu lembro que a gente tinha realmente... a gente se conhecia já, né? Eu falava assim, Felipe, vamos pra academia, cara. Aí você, não, cara, não sei o quê, desanimado. Mas você tinha uma consciência de que aquilo ali era importante. Sim. E o mais legal de tudo foi que
quando você trilhou esse caminho de mudança para a de nutrição, aquilo ali era tudo a ver com você. Sim. Sempre foi tudo a ver com você. Uhum. E eu vi que você, cara, pegou aquele universo, abraçou e foi mesmo, com todas as forças. Competiu. Como é que foi essa experiência de competir? Fala pra gente. De onde surgiu essa ideia Cara, também? é muito bizarro. Tipo assim, eu acho que eu sou do tipo de pessoa que... às vezes eu demoro a começar a fazer, mas aí quando eu começo a fazer eu vejo que eu tô gostando, eu já... Pô, eu quero por um outro lado, tentar um outro patamar, sabe? Sim, sim. E aí, cara, tipo, eu lembro direitinho que na época, logo no início, assim, eu era até gordinho. Na época era Felipe Felipe Franco, Fran, Renato Renato Cariani. Cariani, A gente na época assistia, né? de MTV, Aham. Toguro, Sim, sim. lembra? E aí eu falei, cara, pô, será que se eu emagrecer e tal, consigo competir? Aí comecei a pesquisar essas paradas, aí, pô, tinha um amigo meu também que já tinha competido há um tempo, aí conheci Fernando? isso, conheci outras pessoas também que já competiam, e, cara, aquilo ali foi me motivando, foi me inspirando e tal. E, cara, por incrível que pareça, foi. Tá, não vou falar que foi uma caminhada leve, porque não foi. É. Assim, é difícil. Mas, cara, se você botar na cabeça que você quer, você consegue. Assim, eu de fato, a minha primeira preparação, assim, para um campeonato foi a que eu mais sofri, porque hoje eu vejo que não era a hora de eu estar competindo ali, tipo, não tinha um nível até de muscular suficiente para isso, eu não tinha até um psicológico para pegar um pós-competição. Para quem não sabe, numa preparação para competição, a gente leva o nosso corpo ao extremo, né? Sim. Tem a fase de desidratação e tudo mais, então, assim, é bastante agressivo pro seu corpo. E tudo que é muito agressivo tem um depois, né, cara? Então, Exatamente. assim, nesse campeonato, foi em 2018, eu fiquei depois dele coisa de 6 meses, 6 meses a quase um ano, na verdade, tendo compulsão, cara. Compulsão alimentar. Sim. E aí, cara, pra sair disso é bastante complicado. Por isso que, cara, hoje tá muito na moda, não moda, mas tipo, cresceu muito o Uhum. fisiculturismo, tipo assim, eu vejo muita gente nova, assim, igual eu fiz, né? Querendo competir, assim, queimando largada, né? Tipo, Exato. sem saber como que é o processo direito. Mas, cara, eu acho que tudo serve de Aprendizado. experiência, aprendizado. Valeu a pena, porque se eu não tivesse passado por aquilo ali, hoje eu não saberia lidar também. Então, tudo é aprendizado. Mas, assim, depois dessa vez, eu competi ao todo 4 vezes. Uhum. As outras foram, assim, bem tranquilas. Claro, é bastante desgastante. Na última já trabalhava e tal. Eu lembro que, pô, intervalo de paciente, tinha que pegar a marmita, pô, pegar a marmita, mandar foto pro treinador, falar, caraca, tava morto. Mas é legal, cara, pra quem gosta. Hoje, assim, eu só vivo o estilo de vida fitness mesmo. Não vou dizer nunca, né? Mas em atual circunstância, pra mim, é inviável. Não tem como mesmo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Você que está acompanhando a gente aqui, dá um pulo no perfil do Felipe Braga e observe essa mudança. Se você for no meu perfil do Instagram, você vai ver. Pessoal, é outra pessoa. É assim, e ele subiu nos palcos. Eu lembro disso que foi um processo longo, cansativo, mas, cara, a sua história foi uma história que muitas pessoas ficavam muito inspiradas por aquilo. Sim, Porque foi uma sim, caminhada, cara, que você saiu sem fazer bariátrica, sem sim, fazer procedimento cirúrgico, sem mimimi, que hoje em dia as pessoas ficam muito, não vou ter que comer frango, eu tenho que comer arroz, eu tenho que comer não sei o sim. quê. Como é que você lida com esse tipo de cliente também no dia a dia, Felipe? Cara, assim, na verdade, a gente que é o profissional, a gente sabe o paciente que tem a dificuldade e o paciente tá, tá falando porque não sabe que não vai fazer. Uhum, Então, ele tá só criando uma desculpa ali para não fazer. Mas, cara, eu tento entender da melhor forma ali o paciente, até porque cada um tem. Cada caso é um caso, né? sim, Então, eu faço de tudo. Eu posso dizer que eu faço de tudo para sim. essa pessoa seguir.
Se ela virar, óbvio, ao menos que ela vire pra mim e fala, pô, encaixa um traquinas. Aí eu falo, não tem como. Não tem. Mas eu, cara, faço de tudo, então assim, procuro, você não gosta de frango? Tudo bem, vamos tentar uma carne vermelha mais magra, ou então um peixe, alguma coisa assim. Eu vou dando várias opções ali de tudo. Falei o frango aqui, foi o exemplo que ele deu, mas de tudo para que essa pessoa ali realmente não tenha desculpa de não seguir. Porque se ela quiser, cara, ela vai fazer. Com substituições ou sem substituições, ela vai fazer. E assim, eu dou o caminho, né? Mas quem segue é a pessoa. Sempre o seu cliente, né? Exatamente. E vem cá, falando nisso, eu até trouxe uns lanchezinhos aqui fitness, né? Opa! Será que eu tô aprovado? Será que eu trouxe coisas que enganam o cliente ou são coisas boas de verdade? Deixa eu Daqui ver. da mesa, sem falar a marca, isso aqui passa ou não passa no seu veredito? Passa. Esse aqui. Porra, esse docinho aí, depois de uma refeição, Então vem cá, galera, vou fazer até a propaganda. A paçoquinha zero da Bendu, Whey Vive. Você consegue, então, você encaixa isso na dieta dos seus clientes? Com certeza. E Bem tranquilo de se encaixar. o que você pensa hoje, Felipe, como nesse cenário atual de excesso de informação no Instagram? A gente vê muito coach de nutrição, você Sim. vê muito coach de todas as áreas. Sim. Galera que nunca estudou nutrição, que tem aí uma famosa que adora vender curso. O que você pensa disso? Qual o principal desafio hoje de vocês para tentar desmistificar essas loucuras que a gente escuta por aí? Cara, na verdade, o que acontece? A nutrição, o assunto em si, e também falando da profissão, cresceu muito quando? Na pandemia, entendeu? Por quê? Da pandemia estava todo mundo em casa, preocupado, porque, nossa, vou engordar. E de fato, muita gente engordou, mas muita gente também conseguiu ali até evoluir. Porque teve aquele boom ali de treinar em casa e tudo mais. E, cara, com isso, a nutrição cresceu muito de forma online. Tanto é que decidiram deixar. E, cara, eu posso dizer por mim mesmo, hoje 90% dos meus pacientes são online, entendeu? E acredito que da maior parte dos nutricionistas também, porque é uma coisa muito mais prática também, é melhor para o paciente, melhor para o profissional. Mas assim, cara, falando desse excesso de informação, eu acho que tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. O lado bom é que, cara, eu quando entrei na faculdade e quando saí também, não tinha essa coisa. Você via abrir Instagram, no máximo uma comparação de pão francês com tapioca. Entendeu? Naquela foto ali do Canva e tal. E agora, cara, você abre, você vai ali na lupinha, é só comparação calórica e tudo mais. Só que eu vejo assim que são coisas muito rasas, entendeu? E assim, vou dar um exemplo. Calorias são importantes? São. Mas não são tudo. Entendeu? Porque, cara, é muito mais do que isso. Entende? Então tem toda uma coisa. Porque se fosse assim, na verdade, todo mundo seria nutricionista, né? Porque todo mundo sabe o que pode, que não pode comer. Entendeu? O comer saudável, o comer que não seja saudável, o que pode te deixar diabético, o que pode te deixar hipertenso, entendeu? Então, eu acho que foi muito bom, mas tem essa parte aí que de fato, para as pessoas que não têm tanta informação, acabam caindo e se frustrando, né? Sim. Porque, cara, eu até falei isso esses dias no meu Instagram lá, eu acho uma responsabilidade muito grande, porque você tá lidando com vidas. Exato. E você também tá lidando com sonhos, né, cara? Com certeza. Entendeu? É a autoestima de uma pessoa, tanto um gordinho que sonha em emagrecer, tanto um magrinho que quer ganhar massa muscular, ou então uma menina que quer caber na roupa novamente. Então, assim, são sonhos que você pode acabar até traumatizando uma pessoa. Então, cara, infelizmente, vejo muito isso acontecer, né? Porque, como você mesmo falou, esse boom aí de coach cresceu assim. Mas, cara, é aquilo. O profissional bom, ele vai se destacar, entendeu? Apesar de
de ter esse tipo posso falar de desinformação, tem um pessoal muito bom aí na mídia também, né? Tem. Sim. E isso é bom pra gente, até para as pessoas que talvez não tenham até uma forma de investir agora no nutricionista. Pesquisa, cara. Pesquisa. Hoje na internet tem tudo. Sim. Tem bons conteúdos. Se você procurar, você vai achar. O interessante é que os bons profissionais, eles também trazem visibilidade para todos os profissionais. Com certeza. Porque, de certa forma, você acaba agregando um valor para a classe, né? Sim. Isso é importante. Não, isso que é legal, cara, porque tem espaço para todo mundo. Sim. Para todo mundo. Ah, a área tá saturada. Não existe isso. Não existe. Não existe. Entendeu? Cara, para todo mundo. Então, com isso aí, cara, tipo, não tem rivalidade, não tem nada. Isso aí, tranquilo. Com certeza. Me diz uma coisa aqui. Como é que você faz essa coisa? A gente está lidando com uma era que os avanços tecnológicos andam a passos largos, né? Existem muitas ferramentas hoje, como o Chat GPT, que traz esses coaches de nutrição, uma ferramenta que dá para eles uma arma, né? Com certeza. Como é que você lida com isso? Você acha que isso pode ser realmente um perigo para a profissão? Cara, de forma alguma. Eu vou te falar por quê. Vamos lá. É muito fácil você colocar ali, chat, quero uma dieta, eu tenho 30 anos, 1,85 m, peso 100 quilos, quero emagrecer. Beleza, qualquer pessoa vai saber fazer isso. Vai botar ali na equação de taxa metabólica, vai te dar um número. E, cara, vamos supor, se você quer emagrecer, muito fácil. Se você quer ganhar massa muscular, também no número que ele vai te dar ali. O que eu quero dizer é, o número inicial que ele vai te dar vai ser sempre mais tranquilo. Só que o grande problema é o depois, cara. Porque, assim, as pessoas esquecem que tem toda uma questão de fisiologia, metabolismo, então isso aí vai alterando. E se você não souber mexer com isso, se você não souber manipular essas variáveis, você vai acabar tendo um problema. Ou você vai ter um rebote, ou você simplesmente não vai evoluir, vai desregular todo o seu metabolismo e vai se frustrar, entendeu? E valeu a pena recorrer ao chat? Concordo com você plenamente. E também tem uma coisa do lado humano, né? Porque você deve lidar com muita gente, como você falou no início. Sabe o que tem que comer, Sim. Mas o cara fala assim, eu não vou comer esse frango. Sim. E então, assim, o fato de você falar... Muitas pessoas... Hoje em dia a gente vive numa era que, por mais que a tecnologia tenha avançado, as pessoas são muito carentes. Sim. E você lida... Como é que você percebe isso também? Sim. Mas assim, para falar a verdade, cara, desde o início eu já adotei uma forma uma abordagem um pouco diferente. Porque, vamos supor, eu não trabalho com consulta. Sim. Eu trabalho com acompanhamento. Exato. Entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas querem. Entende? Perfeito. Porque seria muito fácil para mim a pessoa vir, se consultar, eu fazer a dieta, eu faço em 20 minutos, entregar e falar, volta mês que vem. Entendeu? Perfeito. Mas não, pô, tô ali, tô em cima. E aí, fulano, como é que tá indo? Precisa de alguma alteração? Tá sentindo fome? Ou como é que tá o funcionamento do intestino? Tá bebendo água? Atividade física? Então, cara, já é um processo difícil. Sim. Seja lá qual for o seu objetivo, emagrecimento, ganho de massa. Mas a pessoa se sente abraçada. Exato. Entendeu? Então, isso aí, pra mim, cara, pelos feedbacks que eu recebo, deu super certo. E, cara, tipo, é uma coisa que é minha mesmo. Eu não quero parar com isso. Entende? Porque senão, pra mim, acaba ficando sem sentido. Concordo. Entendeu? Aí eu já passo a fazer uma coisa que não sou eu, que não vai... Tipo, igual agora eu vejo muitas pessoas, alguns, até os profissionais mesmo, trabalhando com plataforma. Entendeu? Cara, o que é a plataforma? Ali, você pode ter certeza que não é ele que tá fazendo essa dieta. Mas não estou dizendo também que seja uma coisa ruim, não. Porque às vezes o seu trabalho, a demanda cresce tanto que você precisa jogar para estagiários que são treinados por você. Sim. Entende? Só que eu acho que ainda assim, é porque eu sou muito assim, tipo, eu quero estar a par de tudo, entendeu? Exato. Mas
Isso diferencia você dos outros profissionais. Sim. Porque, por exemplo, você está ali, você está preocupado com realmente... Para você não é número. O seu cliente ele não é um número que você Exato. pega e joga numa planilha e fala cliente X me vale tantos reais. Exato. Você está humanizando, né? E vender é isso, vender é humanizar. Com E é certeza. por isso que você fez tanto sucesso lá no outro lado do mundo. Me conta aí um pouquinho dessa história da Austrália pra gente. Cara. Como é que surgiu isso, principalmente? E como é que foi essa experiência lá? Eu sei que seu nome lá é bem cotado pra caramba, hein? Cara, então, um amigo meu, Matheus Augusto, ele foi fazer um intercâmbio lá na Austrália. Ele saiu daqui magrinho. Pô, passou 3 meses, eu não recebia. Eu lembro que eu tava acordando, eu recebia a mensagem. Falei, qual é, maluco? Tu já formou? Falei, pô, mano, tô no quarto período ainda. Ele, pô, tô precisando da tua ajuda. Eu falo aí, pô. Aí ele, pô, tem como tu montar a dieta pra mim? Que não sei o que. Eu falei, pô, eu. Com certeza, naquela época eu já querendo ter prova social, Sim, né? sim, sim. Então, cara, eu falei, não, beleza, me manda tuas fotos aí pra eu ver como é que você tá. Cara, quando ele mandou, eu tomei até um susto, mano. Falei, que isso que você fez, mano? Só que, cara, aquele moleque ali, ele realmente seguiu. Pô, bacana. Então, ele realmente. Porque, tanto ele seguiu que ele foi ali o mentor da galera lá na Austrália. exatamente. Né? E lá foi muito boca a boca, cara. Matheus Augusto. Matheus Augusto. Matheus Augusto, grande abraço pra você aí, cara. Sucesso pelo seu trabalho também. Hein? E aí, cara, lá foi muito boca a boca, que eu lembro que eu recebia mensagem assim de madrugada, tipo, porque lá Sim. São 13 horas na frente, né? Agora, 14 agora, horário de verão. E aí, cara, eu lembro que, pô, chegou assim numa época que, tipo, ainda não tava a maioria não, mas tipo, já tava quase chegando a galera aqui do Brasil. Sim. E aí, cara, na época eu comecei a namorar a menina que já foi minha cliente. Sim. Graças a Deus aí acabamos nos casando. Bacana. E eu fui pra Austrália com ela, passei um ano lá. E, cara, ali eu trabalhei. Pô. Eu sei que, cara, ao todo são mais de 750 clientes Caramba, bacana. da Austrália. Bom. Que isso, legal pra caramba. Mais 750 clientes. E presenciais. Poxa. Presenciais. E como é que era a alimentação lá? Cara, diferente? é muito parecido com aqui. É? Muito parecido. Muito parecido mesmo. Eu, na verdade, não lembro de nada que seja, assim, diferente, não, cara. Deixa eu... Não, tipo... Era acessível também a dieta? É mais acessível que o Brasil? porque lá você ganha melhor, entendeu? Entendi. Mas também é caro. Uhum. Sydney em si já é um custo de vida caro, né? Um dos maiores do mundo. Entendi. Então, mas Brasil O Brasil é fora do comum, né? Brasil é... R$25 o quilo? Pô, Tá peito de maluco? frango. Como é que eu substituo isso? Aí, filho, pagando mais barato? Vai ter que comer uma moelinha aí, filho. É complicado, né? Mas foi uma experiência muito boa, então, Cara, né? muito boa. Assim, muito boa mesmo. Até, tipo, evoluí muito como profissional e como pessoa Sim. também. E, cara, foi, assim, diferencial. Até hoje tem muita gente na Austrália. Muita gente. Eu acordo todo dia de manhã cedo pra ter sei gente na disso. Austrália. E isso me deu, assim, uma visibilidade muito grande. Então, Austrália, tá aqui, né, no meu coração. Você gosta de desafios, né? Porque, assim, a Austrália fez a nutrição, voltou, deu volta no mundo, voltou pro Brasil agora... Já assim, cheio de cliente para atender. Eu te vejo atender de madrugada, sábado, de manhã cedo, por causa do fuso horário. Não satisfeito com isso, você foi dar um novo passo para uma nova empreitada. Fala pra gente aí um pouquinho disso. Cara, faculdade de medicina, gente. Sim. Cara, É na um verdade... desafio muito grande. Enorme. Na verdade, o que acontece? A medicina sempre foi meu sonho desde criança. Desde criança mesmo. Sempre foi, assim, minha primeira opção, minha paixão mesmo. Sempre gostei muito. E, beleza.
Só que, cara, é aquela coisa, né? Medicina a gente sabe que é um curso muito puxado, é difícil para você entrar, é mais difícil ainda para você sair. Sim. Então, e eu, pô, você sabe como é que é moleque novo, né? Tipo, Uhum. adolescente e tal, época de vestibular. Cara, eu simplesmente, eu queria tanto, mas tanto que mas eu não tinha coragem de fazer Uhum. uma prova para a faculdade de medicina, porque eu sabia que não ia passar, porque eu realmente não estudava. Então, assim, cara, hoje eu vejo que ótimo, porque talvez se eu tivesse Entrada. entrado naquela época, ia estar até agora lá, porque A maturidade, é né? maturidade, cara, maturidade. Hoje eu vejo pessoas da faculdade nessa idade mais maduras, Sim. entende? Mas eu realmente, eu era bastante imaturo. Graças a Deus, demos aí essa pequena volta, né? Nada. Passamos odontologia, nutrição, Austrália. Aí, cara, eu lembro que eu tive esse desejo, tipo, eu lembro até o dia, eu tava falando até com a Adriele. Esse dia eu falei, cara, eu lembro até o exato momento que eu falei, cara, tipo, pô, e se eu tentasse? Sim. Beleza. E, cara, você sabe que a gente ia voltar pra Austrália, né? Uhum, Depois de uhum. casamento. Já, inclusive, a passagem tava até comprada. Cara, eu lembro que eu tava indo treinar. Aí cheguei na academia, eu falei, cara, mandei mensagem pra Adriele, eu falei, vamos lá na faculdade ver como é que funciona, a questão de vestibular, se tá aberto pra inscrição. Aí beleza, fomos lá. Quando que era a prova? 3 dias depois da passagem. Caramba. Eu sei da história, mas eu fiz um caramba. Então, assim, o que aconteceu? Tivemos que abrir mão, né? De Sim. voltar. Até aí tudo bem, o negócio é a pressão que ficou em cima Sim. de mim, né? Muito grande. Caraca, mano. Mas, cara, Deus foi muito bom. Tipo, Foi. isso aí foi ele mesmo. Porque, é claro, eu estudei, mas. Exatamente, o que eu ia falar agora. Deus foi muito bom, mas se você não Não. estudasse, não se Mas vou te preparasse. falar, Rui, assim, sendo bem sincero, tá, gente? É, tive méritos, mas eu não estudei tanto assim, eu não dei minha vida estudando, Uhum. entende? Eu estudei sim, mas, cara, isso aí foi porque Deus abriu a porta mesmo, Sim, porque. mas é a construção, Felipe. Você Com estava numa certeza. caminhada, você já construiu uma. Você estava numa rota que você ia chegar num do seu coração sempre sonhou. Sim, Entendeu? Você está construindo tudo que você faz, tudo que você é hoje é o fruto do meio que você vivenciou. sim. Cara, quando eu cheguei na sua vida, eu conheci um garoto que Uhum. andava de moto e que não pensava em nada na vida. Hoje eu Aham. vejo na minha frente um cara, um homem formado, com uma inteligência muito grande, um foco de trabalho muito grande e é diferente. Sim. É diferente. Assim, e eu fico feliz porque eu sei que a gente conversou muito sobre várias coisas na vida. A gente, além de ter uma relação de família, a gente é, porra, irmão, cara. Uhum. Então, assim, o seu sucesso me deixa muito feliz de fato. Eu E vou chorar aqui, cara. o Braga que eu gosto é outro. Ai, Mas, de cara. fato, cara, você sempre foi um irmão pra mim, cara. E Você assim, também, ter cara. você Com aqui certeza. hoje, eu me fico feliz e saber da sua trajetória e escutar isso é muito legal. E assim, o que você diria pra um cara que hoje está buscando aí o caminho na vida, que como você passou por uma faculdade, não sabe para onde vai, o que você diz para ele? Cara, em primeiro lugar, eu acho que você faça o básico ali bem feito, entende? Vamos supor, o que seria o básico bem feito? A sua base mesmo, ó, o ensino médio. Uhum, Pô, não leva na sacanagem, não. exato. Cara, se você soubesse o quanto eu me arrependo disso, É, caraca. Até já repeti ano, gente. Já repeti eu ano já. também. Então, assim, não leva na sacanagem não, porque não vale a pena. É Pô, verdade. meus filhos estão ferrados comigo, filho. É, a mentalidade é outra, né, É cara? outra, cara, é outra. Então, assim, e outra, escolha fazer o que te faz feliz. O que você acorda todos os dias pensando, entendeu? Isso aí que você tem que focar. Ah, mas não dá dinheiro, não é bem remunerado. Isso aí é muito relativo. Não Uhum, vai nessa não, porque se você for bom, você vai ter reconhecimento em qualquer coisa, com entendeu? certeza. Então, e uma última dica aí.
principalmente para quem... Acho que para tudo, hoje em dia é para tudo. Instagram, TikTok, mídia digital, cara. Isso aí é fundamental. Um dos meus maiores arrependimentos é não ter começado, não ter começado na faculdade já. Sim, Entendeu? o Instagram, né? Exato. Pô, cara, de fato, eu lembro que na época eu falava, não, isso é bobeira, não sei o quê. É, Hoje em dia, cara, se você for parar pra pensar, não tem cartãozinho. Instagram, Qual é o seu Instagram? é verdade. Aí você vai virar, pô, não tem Instagram. Aí fala, que profissional é esse que não tem Então Instagram? não vive. Entendeu? Perfeito. Muito bem colocado. Eu lembro disso. A gente conversava muito sobre essa questão de Instagram. Aham. E assim, o seu Instagram hoje, galera, pra quem não conhece, vá lá e segue Felipe Nutri. Felipe Nutri. Cara, o Instagram, você vai ver não só calorias, né? Porque a maioria das pessoas só posta caloria e acha que a vida é caloria, contar pontinho, né? E não é isso, Exato. né? Alimentação de verdade. Com certeza. Isso aí é o que eu mais prezo, gente. Não, como eu falei, não que a caloria não seja importante, senão você não conseguiria nem saber o quanto você está consumindo, quanto você precisa. Mas a nutrição é muito mais do que isso, entende? Então, não se baseia apenas em calorias, porque isso aí eu acho que é diminuir muito a nutrição. Exato. E outra coisa, procure profissionais capacitados, estudados. E aqui vai a minha indicação, o meu nutricionista. Procura o meu histórico lá também, galera. Já fui gordinho também. Não gordinho assim, mas lembra a dupla que era? Lembro. A dupla do rodízio, meu amigo. Pô. A gente ia pro rodízio e esquece. Era o potinho de whey de 900 e o potão de, potão de 2 quilos. Mas foi bom que a gente sempre um incentivou o outro. Com certeza. A gente treinava junto. Lembra que a gente foi para São Paulo na feira? Lembro, pô, a gente conhecer foi treinar Toguro, Togu, pô, Renato cara, tava Cariani. lembrando disso hoje. E, pô, eu acho isso muito maneiro, cara, porque toda essa galera que hoje tá na alta, Aham. todo mundo eu vi crescer, mano. A gente tava E, lá, cara, né, tipo gente? assim, eu falo, pô, maneiro, o cara cresceu, pô, ele Exato. conseguiu, pô, olha o crescimento. Pô, o Cariani, cara. Sim. Esses dias, cara, você sabia que eu já perguntei pro Cariani no Instagram, no direct dele, se ele dava consultoria? Ele me respondeu numa bolsa, sabe quanto ele cobrava? Ah. R$250. Caramba. Sério, pô. Você viu como é que Deveria ter fechado, hoje era amigo do cara. Tá vendo? Pô, deu mole, né? tinha que ter fechado. No mínimo feito um vídeo ou tirado uma Pô, foto. caraca. Não, mas sério, gente, eu acho isso muito legal. E porque a galera, tipo, a galera maromba, não sei, o pessoal, óbvio, diminuiu muito. Galera maromba, galera burra, que não sei o quê. Cara, não é muito assim não, Não, tipo, com certeza. é óbvio, você não vai viver pra isso, né? Tipo, a não ser que, pô, você seja um Ramon Dino da vida. É. Mas assim, é uma academia em si, a musculação cresceu tanto aqui no Brasil Sim. que virou um Mercado bilionário. excelente para você arranjar networking, cara. É isso aí. Academia, isso que eu falo, perfeito. Academia é o lugar que você faz mais network, você conhece pessoas, você tá ali todo mundo alegre, disposto, treinando, No brincando. mesmo objetivo, cara. Tá no Exatamente, mesmo objetivo. exatamente. O ambiente ele molda, né? Com certeza, com certeza. É isso. Olha, estamos caminhando para o final do podcast. Essa resenha foi muito boa, de fato. Fala para a galera aqui novamente seu Instagram. Fala um pouquinho para você, o que você quer deixar de mensagem para eles aí no final também desse podcast. Galera, meu Instagram é @FelipeNutri, FILIPPE. Eu sei que você tá rindo aí. Eu fazia entre aspas. É estranho mesmo. E, cara, depois dessa conversa aí, eu acho que a mensagem que eu tenho que falar é não desista dos seus sonhos, É que isso aí, tudo é possível. tudo é possível. Foca, acredite em você, esquece quem tá falando que você não vai conseguir, quem tá desacreditando de você, que você é capaz, você vai chegar lá. Aí, mas igual Toguro, mano. Valeu, pessoal. Ó, foi um prazerzaço ter Valeu, você cara. aqui, cara. Vou te Obrigado. falar, apertamos a mão. Show de bola. Valeu, pessoal. Fechou? Caralho, que maneiro, Pô, mano. foi maneiro. Que Pô, passou maneiro. rapidinho, mano. Que maneiro. Porra, eu perguntei Passou- muita coisa, tá? Perguntou. Nem tava aqui. Passou rapidinho, mano. Que resenha. Will, toma. Porra, esse foi um dos podcasts. Ó, Foi maneiro, né? Will, Vê se maneiro pra ele. Vê se maneiro. não viu, não. Não viu, não?